Empregado doente pode ser demitido? Vamos discutir esse tema hoje com alguns questionamentos. Meu nome é Fabiana, esse é o canal Geração Contábil e Jurídica. Antes de prosseguir com esse vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, tá bom? Para você estar acompanhando as novidades. Vamos lá. Eu separei algumas perguntas hoje para a gente estar esclarecendo aqui sobre essa questão da demissão do funcionário doente. Então, a primeira pergunta que eu correlacionei para vocês é: empregado doente pode ser demitido? A CLT, ela protege, o empregado na questão de saúde e doença ocupacional do trabalho. Então, se o empregado sofreu acidente ou ele está afastado por uma doença, auxílio-doença, durante esse período de afastamento, a empresa não pode demiti-lo, porque o seu contrato está suspenso. Do seu retorno, se ele estiver afastado por auxílio-doença, e mesmo assim do seu afastamento, do seu retorno, ele precisar de cuidados médicos estabelecidos pela Previdência, a empresa não pode demiti-lo, tá? Até que ele se recupere 100% e tenha alta para as atividades normais. Se ele retornou do auxílio-doença acidentário, ele tem a estabilidade acidentária, que a gente já falou em outros canais, em vídeos anteriores, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida, volta lá nos vídeos que tem essa estabilidade. Então, essas duas situações, tá? No caso, segunda pergunta, a empresa pode demitir um funcionário em tratamento médico? Como que a gente pode delimitar isso? Se for acidente do trabalho, ele retorna às atividades, ele tem a estabilidade acidentária, no caso, se ele se afastou aos cuidados da Previdência. Do seu retorno, ele tem estabilidade. Se ele não se afastou aos cuidados da Previdência, apenas se acidentou, mas ele pode continuar o trabalho. Por exemplo, ele está com gesso no pé, deu uma luxação no pé, está com gesso, mas ele consegue trabalhar normalmente. Nesses casos, a empresa vai custear o tratamento dele até que ele esteja apto, tenha alta 100%, e volte a suas funções normais. Enquanto isso, o seu contrato também não pode ser rescindido, uma vez que pode caracterizar perseguição, da empresa ou qualquer outra situação e gerar uma questão de indenização aí por essa situação, tá? Nós temos que tomar cuidado sobre duas doenças específicas, HIV e quem está em tratamento de câncer. Essas doenças são consideradas graves no ambiente de trabalho. Então, a sua demissão por essa razão, ou se o trabalhador está em tratamento por essas duas situações, pode gerar como preconceito. Então, tem que tomar cuidado também o trabalhador que esteja em tratamento específico dessas duas doenças e ser demitido. A empresa pode estar sofrendo uma reclamação trabalhista, do trabalhador pleiteando sua reintegração e por questão de preconceito, tá? Isso é outro limbo que a gente pode tratar em outra oportunidade, mas só especificando esses dois tipos de doença, tá? E quando a empresa demitiu o trabalhador em tratamento, mesmo que não possa? Então, você não pode ser demitido, mas a empresa demitiu. O que fazer nesse caso? Nesse caso, você vai ter que procurar a ajuda de um advogado, entrar com uma reclamação trabalhista e solicitar a sua reintegração. Se você estiver no período de afastamento aos cuidados da Previdência, a empresa rescindir seu contrato, o juiz vai estar, advogado, vai estar pedindo a sua reintegração nas suas atividades. Mas você não vai estar voltando ao trabalho de imediato porque você está afastado aos cuidados médicos. Se você está trabalhando na empresa, mas você está dentro daquelas situações que não pode ser demitido, você vai ser reintegrado à empresa e voltar às suas atividades normais, tá? Quando você cessa o tratamento pela Previdência e ainda há necessidade de cuidados dos reflexos da sua doença ou do seu acidente, a própria Previdência vai estar reenquadrando você no ambiente de trabalho. Ela vai estar te reintegrando com as condições específicas que a empresa tem que cumprir. Posterior a isso, você vai receber a alta e voltar à sua atividade normal,
tá? No caso que você tem a doença, está em tratamento, mas não é considerado grave, não está em afastamento, né, não tem situações específicas no seu ambiente de trabalho que deva ser cumprido pela empresa, nesse caso, se a empresa demiti-lo, infelizmente não há amparo legal, tá? Por exemplo, você está em um tratamento de qualquer outra situação específica, né, que você já tinha uma doença pré-existente, né, uma diabetes que se agravou. Tô dando um exemplo aqui, tá, gente? Mas N casos que pode ocorrer. Nessas situações, se não houver nenhum vínculo com a empresa de custeamento de tratamento ou situações específicas que a Previdência delimitou do seu retorno, ou se você não tiver na estabilidade acidentária do retorno, né, do acidente, a empresa vai estar dispensando você e você vai estar procurando uma nova oportunidade de emprego, né, e estar se recolocando no ambiente de trabalho. Outra situação que a gente tem que se atentar também é as situações das doenças adquiridas no ambiente de trabalho, tá? No caso de uma demissão, você pode estar pedindo a reintegração, mas se não for possível essa reintegração, você vai estar sendo indenizado, tá? Na questão da sua doença ocupacional. Então, você adquiriu LER-DOR, você adquiriu uma tendinite, então a empresa vai estar te indenizando, tá? Isso tem que ser feito através de laudos médicos que comprovem essa doença sua, tá? Que foi adquirida no ambiente de trabalho específico onde você trabalhou. Normalmente, trabalhadoras que trabalham 20, 30 anos no mesmo emprego, com movimentos repetitivos, adquirem o LER, a doença que dá na mão, no braço, né? E você fica incapacitado para exercer qualquer outra atividade. Nesse caso, na sua demissão, se não for possível a sua reintegração, a empresa vai indenizar esse período que você teria de tempo hábil de trabalho, tá? Até o final da sua jornada para a sua aposentadoria, né? Considerando aí os reflexos e tudo mais, decorrente da sua doença ocupacional. Mas ressalvando que isso tem que ser através de laudos médicos, exames médicos periciais que corroboram toda essa situação do ambiente de trabalho que gerou a sua doença, tá bom? Então, se você for demitido e estiver em tratamento médico, interessante você ver essas alíneas que eu pontuei com vocês, tá? Onde vocês se enquadram. Se você tiver alguma dúvida, vocês deixem aí nos comentários que eu venha responder a vocês, tá bom? Mas tem que tomar cuidado, porque é interessante a empresa ter ciência do seu tratamento, primeiramente, tá? Porque muitas vezes o trabalhador faz tratamento, né, apartado, e a empresa não tem essa ciência. Aí demite o funcionário e vem toda aquela burocracia. Então é interessante você comunicar à empresa dessa sua doença, desse seu tratamento, para que você possa se enquadrar na assistente social da empresa, a questão da cultura da empresa, né? E para você não estar sofrendo as sanções e nem a empresa depois ter a burocracia de toda essa reintegração ou indenização, se for o caso, tá? Mas fique atento, espero ter ajudado esses minutinhos aqui com vocês, tá bom? Se tiver alguma dúvida, deixe nos comentários que eu vou ter o maior prazer em responder a vocês. Um grande abraço, até o próximo vídeo.